Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série da Lei dos Notários e Registradores em Questões. Eu me chamo Daniel Gasparotto, estamos abordando a Lei 8935 de 1994, que é também chamada Lei dos Cartórios. E eu fiz cada uma das questões que nós vamos ver aqui, exceto alguma outra questão de outros concursos. Então vamos lá, o segundo vídeo vai começar com a revisão de uma questão que caiu no ano passado, em 2019, na CESP, prova do Distrito Federal. De acordo com a Lei 8935, a Lei dos Cartórios, compete ao notário intervir em atos e negócios jurídicos. Se quiser pausar o vídeo e tentar responder. Bem, como eu falei no outro vídeo, é uma questão de lei seca. Você precisa dedicar um tempo importante para o estudo da lei seca, porque é onde o examinador vai bater. Quando o examinador foca na lei seca, ele sabe que a chance de recurso ou questionamento em relação à questão é muito difícil, porque é o que diz a lei. Então foca na lei seca, tenha um estudo aí metódico das leis que estão no edital, porque isso vai fazer diferença na sua aprovação. Nós vimos no vídeo passado sobre o artigo 6º, que trata da atribuição dos notários. E o artigo 6º diz o seguinte, que compete aos notários intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, convido você a assistir, porque nós tratamos sobre isso, a diferença entre notário e tabelião de notas. E aqui, veja que o examinador quer confundir você com os termos. De cara já eliminamos a letra A e B, porque não se trata de desejar ou necessitar dar conteúdo ao ato ou negócio, mas de dar forma legal à autenticidade. Letra C, para redigir instrumentos públicos e privados adequados, também não. Redigindo os instrumentos adequados. Redigindo instrumentos adequados, não fala nada de público ou privado ali. Alternativa D, levar a termos todos os atos, o que necessariamente deve ocorrer por escritura, não, né? Não tem nada disso de levar a termo todos os atos e necessariamente ocorrer por escritura, não está aqui na lei seca. E alternativa E, para expedir cópias fidedignas de seu conteúdo, é o que está no final do inciso 2. Então, veja que a questão inteira ela se baseou no inciso 2 do artigo 6º. Então, a alternativa correta, letra E, expedir cópias fidedignas de seu conteúdo. Então, vamos continuar nosso estudo. Nós paramos ali no artigo 11 e nós vamos agora para os artigos 12 e seguintes da Lei 8935. Questão 8ª, se quiser pausar o vídeo, pode ficar à vontade. Sobre as atribuições e competências dos oficiais de registro previstas na Lei 8935, aponte a alternativa incorreta. Olha, não se esqueça que ele está perguntando qual é a incorreta. Na hora da prova, você está cansado, na hora que chega na alternativa C, você já esqueceu que ele quer a incorreta. E aí, uma está correta, a outra está correta, e aí você se embaralha todo, cuidado, ele quer a incorreta. Respira fundo, foco e vamos lá. Essa questão é bastante interessante e eu abordei alguns pontos ali essenciais para o seu conhecimento.
Vamos analisar uma por uma dessas assertivas aqui. Letra A. A Lei 8935 não enumera os atos de competência dos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas e civis das pessoas naturais. Perfeito. O que ele está dizendo? Olha, a 8935 não elenca os atos de atribuição do RI, do RTD, RCPJ e RCPN. Quando você abre o artigo 12º da lei, você verá que aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos. Qual é a legislação? Está ali embaixo do vídeo. A Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 1973, que relaciona os atos pertinentes ao RI, RTD, RCPJ e RCPN. Então, portanto, a alternativa A está correta. Alternativa B. A prática de atos pelos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas e civis das pessoas naturais independe de prévia distribuição. Perfeita! Na hora que você lê lá no artigo 12º que ao RI, ao RTD, ao RCPJ e ao RCPN cabe os atos previstos na Lei de Registros Públicos, a menção de independência de prévia distribuição. Tá? É uma questão que pode confundir porque pelo excesso de informação. Eu disse isso no outro vídeo, eu vou repetir aqui. Quanto mais você estuda, mais fácil você pode se confundir com a pergunta. Ele está questionando aqui de acordo com a Lei 8935. E por que isso pode confundir se a lei está dizendo que independe de prévia distribuição desses serviços? Porque se você analisar as normas de serviço de São Paulo, tanto no capítulo 18 como no capítulo 19, você verá que o RTD e o RCPJ, se houver consenso, mais de um RTD e mais de um RCPJ na circunscrição, no município, se houver consenso entre eles, eles podem estipular uma distribuição prévia, mediante aprovação do juiz corregedor permanente. Então, veja que, eu sei que em São Paulo eles podem estipular uma distribuição prévia. Mas a questão não está perguntando das normas, está perguntando da 8935. Então, cuidado para não ser induzido a erro. Pela 8935, apenas o 8935 RI, RTD, RCPJ e RCPN dependem de prévia distribuição. Tá? Não se esquecendo que as normas de São Paulo facultam, aí, por unânime consenso entre as serventias de RTD e RCPJ, que elas estipulem ali, que elas acordem uma distribuição prévia. Prosseguindo, alternativa C. A Lei 8935 sujeita apenas os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que delimitam as circunscrições geográficas. Ótima questão para a gente abordar aqui, territorialidade. De acordo com o artigo 12, ele fala, olha só, RI, RTD, RCPJ e RCPN compete os atos previstos na Lei de Registros Públicos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais as normas que definirem as circunscrições geográficas. Olha, então para 8935, apenas o RI
e o RCPN estão sujeitos às normas que definem a circunscrição geográfica, ou seja, a territorialidade. Está correto porque está de acordo com a 8935. E daí você vai me perguntar, Daniel, o RTD, o RCPJ, eles também não estão sujeitos ali ao princípio da territorialidade? De acordo com a Lei de Registros Públicos, o artigo 130 da Lei 6.015, dentro do prazo de 20 dias, as partes devem registrar no domicílio das partes contratantes os atos enumerados nos artigos 127 e 129. Então, de acordo com a Lei de Registros Públicos, o princípio da territorialidade se aplica ao RTD. As partes devem registrar aqueles documentos elencados no 127 e 129 no seu domicílio. E se residirem em circunscrições territoriais diversas, deve-se registrar em todas elas. E em relação à notificação, pode o RTD enviar uma notificação pelo correio para outra comarca, outra circunscrição? É uma questão muito interessante porque ela chegou no CNJ em 2009 por meio desse PCA 642 e um outro pedido de providência. E de acordo com o CNJ, o princípio da territorialidade é vetor axiológico subjacente à sistemática adotada pela Lei 6.015 e deve ser observado por todas as serventias, não apenas pelo RI e pelo RCPN. Então, nesse PCA, o CNJ manifestou o entendimento de que seria ilegal a prática do registrador de títulos e documentos e notificar pela via postal pessoas que estão em outros municípios e em outros estados. Mas não parou por aí. Em 2014, por meio da ação originária 1892, o STF suspendeu liminarmente os efeitos dessa decisão no CNJ. Então, suspendeu essa decisão que define como ilegal a notificação do RTD de outra circunscrição. E o interessante ainda é que o STJ já tinha em 2012 definido um tema em sede de repetitivo, tema número 530. Olha lá, a notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor por via postal e com AR é válida quando realizada por cartório de títulos e documentos de outra comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Esse é o entendimento do STF e do STJ, contrariando o entendimento do CNJ. Tá bom, Danilo. E agora, qual entendimento eu vou adotar na hora da minha prova? A gente quer saber aqui. Resposta, como sempre, depende. De acordo com 8935, não existe previsão da aplicação do princípio. Pela Lei 6.015, sim. Em relação ao ato previsto no 127 e 129, deve-se registrar no domicílio das partes. E o mais importante é você analisar a norma da Corregedoria do Estado em que você está realizando a prova. Se você pegar as normas do Rio de Janeiro, Código de Normas do Rio de Janeiro, preste atenção, artigo 946, parágrafo 2º. As notificações extrajudiciais de que trata esse artigo serão praticadas pelos oficiais de registro de títulos e documentos dos municípios onde residirem ou tiverem sede os notificandos. Então, para o Rio de Janeiro, o RTD só pode notificar aqueles que residem no mesmo município do RTD. Então, ao RTD se aplica o princípio da territorialidade no estado do Rio de Janeiro. Agora, para São Paulo, em São Paulo, as normas de serviço, no subitem 1.1 no capítulo 19, as normas prescrevem que a territorialidade é um princípio informador do RTD. Mas no subitem seguinte, ele abre uma exceção
O princípio da territorialidade não se aplica às notificações e ao registro facultativo de quaisquer documentos para sua exclusiva guarda e conservação. Então, para São Paulo, o interessado pode requerer ao oficial de livre escolha do apresentante que a notificação seja feita por via postal, mediante envio de carta registrada com a R pelo correio. Então, aplica-se o princípio da territorialidade? Sim, com exceção das notificações e do registro facultativo para guarda e conservação para São Paulo. Então, vai depender aí das normas do seu estado a definição dessas regras. Entendido? Tema muito interessante. Alternativa D. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente, quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados. Artigo 13 da 8935 está correta. Além disso, cabe aos oficiais de registro de distribuição registrar comunicações recebidas, efetuar averbações e cancelamentos da sua competência e expedir certidão de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Lei seca pura, né? Prosseguindo, existe uma lei, a Lei 11.971 de 2009, que dispõe sobre as certidões expedidas pelos ofícios do registro de distribuição. Se você não sabia, você pode dar uma lida nessa lei. E o Rio de Janeiro tem uma estrutura bem interessante de distribuição, porque ele concentra, os oficiais de registro de distribuição do Rio de Janeiro concentram ali as informações de atos a serventias, tanto extrajudiciais como judiciais. Então, seja escrituras, procurações lavradas, títulos e documentos feitos a juizados, registro empresarial, ações e varas, todas as informações são enviadas ao distribuidor. De todos os atos são enviados nota ao distribuidor no Rio de Janeiro. Isso está no artigo 382, parágrafo 1º do Código de Normas. Sugiro que depois dê uma lida a título de curiosidade. E por fim, letra E. Não cabe aos oficiais de registro de distribuição registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. Incorreto, nós já vimos isso que no artigo 13, que cabe ao oficial de registro de distribuição registrar comunicações recebidas. O Walter Senevivo, ele critica essa expressão, e em caso contrário, realmente não faz nenhum sentido aí, para ele é uma imperfeição gramatical grave, porque registrar comunicações recebidas não está em desacordo com a primeira frase. Eu concordo com ele nesse quesito. Não tem por que escrever em caso contrário. Finalizando, a alternativa é a alternativa incorreta da questão número 8. Bastante assunto, com bastante tema aqui para a gente analisar essa questão, né? Muito interessante. Vamos para a próxima. Questão 9. Aqui já estamos no artigo 14 da Lei 8935. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos, exceto. Então a questão está perguntando qual é o requisito que está incorreto aqui, de acordo com o artigo 14. Artigo 14 da 8935 prescreve que a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos: habilitação em concurso público, de provas e títulos, nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito e verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Se a gente voltar na questão aqui, qual é a alternativa que não está no artigo 14?
a letra C, idade mínima de 21 anos. Essa é fácil, né? Essa questão ela pode cair de outra forma. Então, para reforçar o artigo 14, tem essa questão também do CESP de 2019, do concurso do Distrito Federal. De acordo com a jurisprudência do STF, e você nem precisaria da jurisprudência para saber disso, a delegação para exercício da atividade notarial e registral depende de prévia na habilitação, concessão, permissão, autorização, licitação. Fácil, né? Prévia habilitação em concurso de provas e títulos. Vamos para a próxima. 10ª questão, abordando os artigos 15 e 16 da 8935. Ingresso da atividade notarial e registral. A respeito do ingresso na atividade notarial e registral, marque a alternativa que esteja de acordo com a Lei 8935 de 1994. Pode passar no vídeo, é uma questão extensa, com conteúdo bem legal também. Alternativa A. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário com a participação em todas as suas fases da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador. Ótimo! Isso está no artigo 15 da 8935. O concurso público ele é realizado pelo Poder Judiciário, não se esqueça. E a OAB, o MP, um notário e um registrador sempre devem participar desses concursos em todas as suas fases. Perfeito? Alternativa B. O concurso será aberto com a publicação de edital, obedecidos os critérios de desempate previstos na Lei 8935 de 94. Está incorreto. Conforme o parágrafo 1º do artigo 15, o concurso será aberto com a publicação de edital, dele constando os critérios de desempate. É o edital que menciona os critérios de desempate, não a Lei 8935. Letra C. Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em Direito que tenham completado até a data de outorga 10 anos de exercício em serviço notarial de registro. Então, interessante que para fazer o concurso de cartório, em regra, é necessário que o candidato seja bacharel em Direito. Porém, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 8935, aqueles que, mesmo que não sejam bacharéis e que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso, 10 anos de exercício em serviço notarial de registro, poderá concorrer aí no concurso público. Então, esses 10 anos é até a primeira publicação, até o primeiro edital do concurso, tá? Não até a outorga. É por isso que está incorreta a alternativa C. D. As vagas serão preenchidas alternadamente 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção, mediante concurso de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção por mais de 6 meses. É uma outra questão bem sacana. E se fosse uma prova mesmo, tenho certeza que ela seria objeto de muito recurso e podendo ter uma grande chance de anulação. Eu coloquei para você esse item porque eu queria discutir uma questão interessante, um detalhe do artigo 16. Olha o que diz o artigo 16 da 8935. As vagas serão preenchidas alternadamente 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso
de provimento ou remoção por mais de 6 meses. Olha, então, conforme as vagas vão se preenchendo, 2/3 partes vão ser destinadas a provimento e 1/3 será para remoção. Só que aí a 8935 falou que o provimento seria concurso de provas e títulos e a remoção seria mediante concurso de títulos, nada falando de provas. Essa discussão chegou ali no CNJ, porque o artigo 286, parágrafo 3º da Constituição, expressamente determina que o ingresso na atividade depende de concurso público de provas e títulos. Não se permitirem que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou remoção por mais de 6 meses. E o artigo 1º da Resolução CNJ 81 de 2009 determina que o ingresso, seja por provimento ou remoção, se dará por concurso de provas e títulos. Então, foram discutir lá no CNJ que, no concurso público do Rio de Janeiro, de que a remoção deveria ser só por títulos e não por prova. E aí o CNJ definiu que o pleito de alteração, a fim de se exigir apenas prova de títulos para critério de remoção, afronta tanto a Resolução 81 como o artigo 236 da Constituição, que prevê o ingresso na atividade por meio de concurso de provas e títulos, seja na modalidade de provimento, seja na modalidade de remoção. Tá? Sempre originário, sempre depende de concurso de provas e títulos. Mesmo que a Lei 8935 mencione que o concurso de remoção será por meio de título, acesso à remoção será por meio de concurso de títulos apenas. Muito interessante esse assunto. Letra E. Para estabelecer o critério do preenchimento, tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data, o critério da data prevista em edital. Não, isso é incorreto. Parágrafo único do artigo 16. Para estabelecer o critério de preenchimento, tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade. Então, o tribunal ele vai definir qual é a data de vacância de cada titularidade para estabelecer se ela vai ser por provimento ou por remoção. 2/3 partes para provimento, 1/3 para remoção, 2 para provimento, 1/3 para remoção. E se vagarem na mesma data? Então, se vagarem na mesma data, aplica-se esse critério aqui previsto na 8935, aquela da criação do serviço, prevalece aquela que foi criada antes. Fechou? Artigo 16, parágrafo único. Então, na nossa questão, a alternativa A era a alternativa correta. Próxima questão. Questão 11. Você pode pausar o vídeo e tentar respondê-la. Aqui vamos abordar 3 artigos, artigos 17, 18 e 19. Em relação ao ingresso na atividade notarial e registral, de acordo com a Lei 8935, leis de alteração e jurisprudência, considere as seguintes assertivas e aponte a alternativa adequada. Assertiva 1. Ao concurso de remoção, somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de 2 anos. Ótimo, perfeito. Está no artigo 17. No concurso de remoção, só vai concorrer aqueles que estiverem na atividade por mais de 2 anos. E esses 2 anos, eles têm que ser no mesmo estado, tá? Tem que estar exercendo no mesmo estado. É uma observação importante dessa assertiva número 1. Assertiva 2. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção que prevalecerão sobre os critérios previstos em outras leis, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Está certa a questão. O artigo 18 prescreve que a legislação estadual disporá
sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. E daí, se a lei estadual contrariar, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que o Estatuto do Idoso tem uma disposição de critério de desempate. A questão chegou no STF, por meio do mandado de segurança 33.046, e para o STF, por ser norma específica para reger o concurso de remoção, a lei do Estado ali deveria prevalecer sobre o Estatuto do Idoso no ponto em que trata do desempate. Não haveria uma hierarquia entre a lei federal e a lei estadual, pois o constituinte originário remeteu especificamente a competência sobre o tema ao legislador estadual. Então, prevalece aí o critério de desempate da lei estadual sobre o Estatuto do Idoso. É o STF, entendimento jurisprudencial. Ele continua a dizer o seguinte, que não se está a negar a vigência ao Estatuto do Idoso, tá? O que ocorre é que a lei estadual, por ser norma específica para regular o concurso de remoção, deve prevalecer sobre o Estatuto do Idoso no ponto em que trata dos critérios de desempate neste certame em particular. Tá? Próxima assertiva. A Lei 13.489 de 2017 previu o resguardo das remoções que obedecerem aos critérios estabelecidos na legislação estadual e na do Distrito Federal até 18 de novembro de 1994. Textualmente ela está correta. O artigo 1º dessa Lei 13.489 resguardou as remoções que obedeceram aos critérios estabelecidos na lei estadual até 18 de novembro de 94. Essa lei também incluiu um parágrafo no artigo 18, estabelecendo assim, aos que ingressaram por concurso nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta lei. E daí, teve um caso que chegou no STF, tá? Que o STF determinou a inconstitucionalidade de uma permuta realizada em 1991. E a parte impugnou a decisão da relatora, da ministra Rosa Weber, e a excelentíssima ministra disse o seguinte: olha, o dispositivo é irrelevante para o deslinde do caso, pois conforme estabelecido na decisão recorrida, é notória a jurisprudência do STF no sentido de que o artigo 236, parágrafo 3º da Constituição é auto-aplicável. Portanto, desde a vigência da Constituição, são inconstitucionais remoções e permutas realizadas sem concurso público. Reitere-se, a questão é de inconstitucionalidade, não de legalidade. Assim, a menos que se pretenda inverter o sentido da estrutura hierárquica das normas, de modo a assim interpretar a Constituição a partir da legislação ordinária, a lei não pode ter o alcance de convalidar atos inconstitucionais por natureza, porque frontal e diretamente ofensivos a dispositivo expresso na lei maior. Então, são inconstitucionais remoções e permutas realizadas sem concurso público. Não se pode violar aí a norma auto-aplicável da Constituição Federal. Próximo item. Item 4. Os candidatos serão declarados habilitados na rigorosa ordem de classificação no concurso. Isso está correto, está de acordo com o artigo 19 da 8935. Rigorosa ordem de classificação no concurso. Voltando à nossa questão, todas as assertivas estão corretas. Todas estão corretas. Mas vários temas interessantes aí que a gente abordou e terminamos aqui no artigo 19 da 8935. Bem, esse é o fim do segundo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite para se inscrever agora e receber notificação dos novos vídeos que
que vão surgir. No próximo vídeo nós vamos continuar a 8935 e mais para frente vamos fazer outras séries de vídeos sobre outras leis da atividade. Bons estudos e até a próxima!